Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Olha eu aqui de novo, né? Nesse 4 de julho de 2021. Né, o dia da reunião dos varões, né? Vamos convidar os irmãos aí para fazer uma pequena meditação sobre a essência, né, do Criador e do homem, né? Porque nós vimos ali no capítulo 5 de João, né? Da Epístola de João, que ele, no versículo 7, 8 e 9, né? Ele está dando a entender ali que ele está falando sobre a essência, né? Da divindade, a essência de Deus e a essência do homem, né? Certo? Por que ele estava dando esse ensinamento? Por que ele estava falando isso? Porque estava lá, né, um monte de heresia, né? Religiões, né? Onde os apóstolos chegavam para pregar o evangelho. As religiões estavam ali, né? Com as suas teorias, com as suas filosofias, com os seus entendimentos, com os seus deuses, né? Era Deus que dava no meio da canela, né? Era Deus do sol, Deus do dia, Deus da noite, né? Deus do fogo, enfim. Era Deus para tudo quanto era fenômeno da natureza, né? E outras coisas mais. Animais, né? Adorados como Deus. Então, o apóstolo chegava numa comunidade daquela, né? Geralmente os judeus estavam lá e eles iam naturalmente procurar os judeus e as sinagogas, né? Mas os judeus também tinham as suas teorias, né? Conforme a gente sabe. Então é o seguinte, a essência do Criador, a gente tem que reter algumas coisas, né? Algumas coisas que são importantes, né? Primeiramente a gente vê o quê? A gente vê a criação, né, do homem. Lá em Gênesis, né, Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Então, pelas outras leituras, a gente vai fazendo comparações de palavras espirituais com palavras espirituais, o que significaria fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? E por que ele emprega a palavra nossa? Porque se ele fosse uma pessoa só, né, ele iria dizer, né, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas não, ele empregou o plural, né, significando que é mais de uma pessoa, né? Então ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e significa o quê? Que o que tem no homem, não é isso? Se nós estudarmos a essência do homem, a gente vai ter, por comparação, é claro que não é exatamente a mesma coisa, vamos ter por semelhança o que é a essência de Deus e as revelações que foram feitas. Então eu analisando a minha pessoa, né, ou qualquer uma outra pessoa, eu vou ver que eu tenho um corpo, né, e que eu tenho um espírito, certo? Tem um versículo que Paulo diz, né, e outros versículos mais, que vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito. É verdade, somos corpo, alma e espírito, né? A alma aí está no sentido de sangue, né? Nós temos o corpo tem o sangue, que é a sua vida, né? E tem o espírito porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A imagem é o corpo, é o material, que é o corpo e o sangue, né? E o espírito, que é a semelhança, né? Então tem imagem e semelhança. Então o homem ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, certo? Então isso aí é uma coisa importante que a gente deve reter quando a gente fala da essência do homem e de Deus, né?
Por que que a gente está falando de essência? Porque as religiões dizem que são três deuses, sem um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Não é isso? O outro lá diz que é um Deus só, né? Que o Deus é Jesus, Jesus é Deus, o Pai é o Filho é o Pai, e é o mesmo Espírito. E aí a gente vê nas Escrituras que isso não é verdade, né? Certo? Vamos pegar aqui uma coisa importante aqui, ó. Quando Deus se revelou a Moisés, foi o que aconteceu, né? Quando Deus se revelou a Moisés, ele deu um nome para ele, que traduzido significa o quê? Uma tradução simples, né? Que diz o quê? Eu existo por mim mesmo, eu sou, né? Eu existo por mim mesmo. E isso é uma frase em hebraico, né? De lá, né? O Eié, Asher, Eié, né? Eu sou o que sou, eu existo porque existo, eu mostrarei ser o que eu mostrar ser, e assim vai. São traduções, né? Diferentes e que dizem a mesma coisa. Antes ele tinha se revelado a Abraão, ele tinha dado um nome para ele de quê? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, né? Certo? Quando ele deu o nome a Moisés, ele falou nesse nome de Abraão, né? Aí quando a gente vai analisar, por exemplo, o Filho do Senhor Jesus, a gente sabe que o nome dele veio do céu também, né? O nome do Senhor Jesus veio do céu, né? Trazido a Maria pelo querubim Gabriel. Que traduzido significa o quê? Ó, você vai chamar ele de Yehoshua, em hebraico, né? E o significado em português é o quê? É a frase que o pai deu a Moisés lá no monte, né? No Monte Horebe. Não é isso? É a frase, que veio do céu também. E Yeshua significa Salvador. Então é o Salvador do eu existo. Ou seja, Salvador que eu existo, né? Salvador que o eu existo enviou, ó, Salvador que o é, né? O que eu existo, o que sou, enviou para desfazer as obras do diabo. Certo? Então nós estamos vendo aí o Pai, né, com um nome dado a Abraão, né, dado a Moisés. Vemos o Filho com um nome dado a Maria e a José, né, por um querubim, veio do céu. E esse nome do Salvador tem o nome do Pai. Certo? Quando a gente vai analisar o Espírito Santo, nós não vemos ele como uma terceira pessoa distinta. Não há revelação. Ó, o Espírito Santo apareceu, tal, assim, né? Certo? E deu o nome dele, certo? Porque ele é um espírito, né? Eles são capacidades. 7 capacidades. Infinitas capacidades, né? Conforme está escrito lá em Apocalipse. Então nós não encontramos em algum lugar nas Escrituras que narra a sua revelação como pessoa distinta, ou com um nome que veio da Jerusalém Celestial, né? Que o identifica como tal, porque o Pai foi identificado, o Filho também, né? O Espírito Santo ele não foi identificado, certo? Significa que eles são poderes, né? São capacidades, são poderes do Pai e do Filho, né? E da Igreja, certo? Aí como é que a gente vai entender essas essências do Criador, da criatura, antes da encarnação? Então, se a gente procurar nas Escrituras, nós vamos ver o Pai e o Filho, né? Antes da encarnação, vamos ver eles na encarnação, e vamos ver eles depois da encarnação.
É claro que nós estamos vendo pela fé, né, na palavra, porque quem viu foram os homens santos de Deus, né? Quem viu foi Moisés, né? Foi João, né? Certo? Os apóstolos, né? Viram a sua identidade verdadeira, certo? Eu tenho uma literatura que eu vou mandar aí para os irmãos analisarem e ver se ela tem alguma coisa a ver com as escrituras, né? Um esforço que eu fiz para a gente tentar falar sobre essas coisas para derrubar esses ensinos sobre a essência de Deus que existem nas religiões, né? De onde a gente veio. É um Deus triuno, é um Deus uno, né? Pois é, então vamos parar por aqui. Pai seja com todos nós durante esse dia. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.